Glórias ao Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. A paz do Senhor, os que estão aqui presentes, né? E também aqueles que estão participando do culto através do Facebook da nossa igreja. Obrigado, diaconisa. Você está assistindo aí através do Promessistas Caxias. Que Deus abençoe. Que o Senhor também fale contigo. Salmos 73. Nós vamos fazer uma reflexão na palavra. No Salmos 73, eu vou ler alguns versículos deste salmo. O versículo primeiro diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. O versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. O 3: pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. Esse salmo tem 28 versículos, estes salmos, e nós vamos estar citando mais alguns versículos no decorrer da reflexão. Oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença maravilhosa. Tudo que fazemos aqui é em gratidão a ti, Pai, por tudo, pelo que o Senhor é. Então aceite a nossa adoração, aceite esse culto, aceite o louvor, aceite as homenagens, a celebração que estamos fazendo a ti aqui. Pois tudo é do fundo do nosso coração, é a igreja te adorando, Pai. E eu te peço que o Senhor seja generoso conosco mais uma vez e fale, meu Deus, através da tua palavra com a tua amada igreja, com os ouvintes, aqueles que estão participando desse culto, dessa mensagem, através dessa transmissão. Meu Deus, impacta essas pessoas com a tua palavra, com esse alimento do céu. Abençoa, meu Deus, que verdadeiramente a tua palavra não volte vazia. Que ela alcance um lugar no coração, na mente dessa pessoa e faça ali, meu Deus, o trabalho que o Senhor quer fazer. Que a semente que está sendo lançada, que ela possa germinar e nascer uma árvore, essa árvore crescer e produzir bons frutos. Eu te peço em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos e irmãs. O Salmo 73 é um salmo impactante. O salmista, ele começa os salmos e ali logo no versículo 2, ele faz uma confissão. Ele confessa que quase se desviou do Senhor. É um homem sério, um homem honesto. E ele escreve isso. Ele declara isso, ele deixa isso registrado para a gente refletir no sentimento desse homem. Num momento difícil da fé dele, no momento que ele esmoreceu na fé, no momento que ele desanimou na fé, ele escreveu que quase se desviou dos caminhos de Deus. Aí eu pergunto, isso já aconteceu com você? E com você que está assistindo agora, nesse momento? E com você que vai assistir? Por algum momento na sua caminhada, você pensou em desistir? Em desistir de caminhar, de trilhar nos caminhos do Senhor? Ou será que isso está acontecendo agora, nesse momento? Você está ouvindo essa palavra está chegando até você nesse momento, e o seu coração está triste. Você está desmotivado, você está desmotivada. Você já conversou até com alguém que está pensando em desistir, que está pensando em jogar a toalha, que está pensando em não caminhar mais no caminho do Senhor. Eu quero dizer para você que, se você está ouvindo essa palavra, essa mensagem,
é porque Jesus te ama. E Ele quer, através dessa mensagem, impactar a tua vida, assim como Deus impactou a vida do salmista. E o salmista, ao longo do salmo, ele vai dizer que mudou de ideia, que ele falava aquilo porque ele estava cego, porque ele estava desanimado, porque ele começou a se iludir com as coisas do mundo. Jesus está falando contigo nessa noite porque Ele te ama e Ele quer que você mude de ideia. Ele quer que você realmente prossiga, que você continue nos caminhos do Senhor, porque é o único caminho que conduz para a vida eterna. Não existe outro jeito, não existe outro caminho. Agora eu fico assim, perguntando a esse texto e perguntando a mim mesmo, por que esse homem, ele quis se desviar da presença de Deus? Por que esse crente, chamado Asaf, quis se desviar dos caminhos do Senhor? Por quê? Quando a gente olha um pouquinho sobre o perfil desse homem, a biografia dele, nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa, não. Nós não estamos falando aqui de um novo convertido, não. Asaf era um homem experiente. Asaf era um líder na igreja, na comunidade de Jerusalém. Ele era um músico. Ele era um escritor. Ele era um poeta. Então nós estamos falando de um homem experiente. Nós estamos falando de um homem sério. Nós estamos falando de um líder da comunidade de Israel na época de Davi, um músico importante. Foi esse homem que na caminhada esmoreceu. Foi esse homem que na caminhada teve um momento que ele rasgou o coração, que ele declarou, que ele registrou, que ele quase se desviou do caminho do Senhor. É um homem líder. E por que esse homem quase se desviou? O texto mostra claramente, porque ele começou a olhar para as pessoas que não servem a Deus e começou a ter inveja delas. Olha o que pode acontecer se a gente não estiver em vigilância constante. Olha o que pode acontecer se a gente abandonar a nossa vida de oração, de consagração, de congregação. O salmista começou a olhar para as coisas do mundo, ele começou a olhar para as pessoas do mundo, ele começou a olhar para os ímpios e ele começou a desanimar da fé. Olha como isso é perigoso, gente. Ele começou a achar que as pessoas do mundo, que os ímpios eram mais felizes, eram mais prósperos, eram mais ricas, eram mais fortes e não tinham problema. Ele começou a achar isso, gente. Ele começou a pensar isso, porque ele diz que ele estava cego. Ele diz que estava com o seu entendimento escuro, e é por isso que ele começou a achar isso. Vida boa é a vida do ímpio. Ele começou a inverter as coisas, ele começou a complicar a vida dele por conta dessas reflexões. No versículo 13, ele começa a achar que foi inútil se manter puro de coração. Ele começa a questionar, gente, a santidade dele. Isso é sério demais. Ele ficou desiludido e ele começa a dizer: é inútil, é vão, não tem nada a ver. Para que isso? Para que se separar? Para que ser santo? Por que não se envolver com o pecado? Isso é ilusão, isso é inútil. Ele começou a pensar isso, gente. Um líder da igreja, um servo de Deus. Por quê? Porque ele começou a olhar para o mundo. Porque ele começou a se apaixonar pelo mundo. E aí eu pergunto a você que está participando desse culto, através dessa transmissão, e nós aqui mesmo, nós já tivemos esse sentimento nessa nossa caminhada. Começar a questionar nossa fé.
começar a questionar o nosso Deus, começar a questionar o nosso estilo de vida, começar a questionar a nossa santificação, a nossa separação para Deus. Nessa caminhada longa, essa jornada cristã longa, como tem sido as etapas dessa nossa caminhada? No versículo 17 ele declara, primeiro ele registra aqui a situação dele. O homem estava para baixo, o homem estava desanimado, o homem queria se desviar, o homem estava apaixonado pelas coisas do mundo. Mas no versículo 17, gente, ele declara, ele escreve também, eu estava assim, eu estava arrasado, eu estava para baixo, eu estava desanimado. Se alguém me perguntasse assim, vamos para a igreja, vamos para o templo, lá em Jerusalém, ele diz, eu não vou não, porque eu estou desanimado, eu estou pensando em desistir. Até que um dia, versículo 17, eu entrei no santuário de Deus. Isso aqui tem um simbolismo extraordinário. Aqui nós estamos falando do Velho Testamento, mas é a mesma coisa de dizer assim, até que um dia eu retornei, eu voltei, eu entrei profundamente na presença de Deus. Graças a Deus ele teve essa chance. Graças a Deus, Deus deu essa oportunidade para ele de fazer essas reflexões, de ter esses desejos, mas ele teve essa oportunidade de voltar-se para Deus, de entrar no santuário de Deus. E quando entramos na presença de Deus, verdadeiramente, a nossa mente é transformada. Quando entramos na presença de Deus, verdadeiramente as escamas caem de nossos olhos. O salmista estava com os olhos cobertos de escamas. Ele vai dizer no texto, através de outras palavras sinônimas, mas é isso que ele vai dizer. Ele vai dizer que é como se os olhos dele estivessem cobertos ou encobertos com as escamas. Ele estava cego. É por isso que ele estava questionando a fé dele. É por isso que ele estava questionando a santificação dele. É por isso que ele estava questionando o Deus dele, é por isso que ele estava questionando a separação dele para Deus. Mas quando ele entra na presença de Deus, essas escamas caem dos seus olhos, porque é isso que Deus faz. Deus nos faz enxergar com os olhos dele, os olhos da fé. Deus faz a gente enxergar Jesus pela fé e as coisas mudam totalmente. Os pensamentos mudam totalmente. Vê com os olhos de Deus. Amém, igreja? Eu costumo dizer sempre, isso aqui é espiritual, gente. Essa reunião aqui é espiritual. Nós estamos aqui por causa de Deus. Se isso aqui não fosse espiritual, se isso aqui não fosse tremendo, se isso aqui não fosse poderoso, eu duvido que você estivesse aqui. Você não sairia da sua casa, às vezes distante ou perto, de bicicleta, de ônibus, de carro, a pé, para vir até aqui, ficar 1h30, 2h30, louvando, cantando, ouvindo a palavra. Você não ficaria. Sabe por que você fica? Porque você sabe que isso aqui é poderoso, que essa reunião é poderosa, porque nós estamos em nome de Jesus aqui, e essa reunião, ela é espiritual, e essa palavra que é pregada, ela fica no nosso coração, ela enche o nosso ser de fé, ela abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, e a gente glorifica a Deus. É poderoso, é presença de Deus. Nós estamos aqui nessa noite na presença de Deus. Assim como Asaf entrou na presença de Deus, entrou no santuário de Deus, nós estamos aqui na presença de Deus. Jesus está aqui, Deus habita em nós, e louvado seja o nome do Senhor. Quem busca Deus, quem anda na presença de Deus, tem uma mente transformada. Amém? A última mensagem que eu preguei aqui, sobre a luz, né? Quem aceita essa luz, quem anda nessa luz, nunca mais andará em trevas. Porque trevas é bicho ruim. Andar na cegueira é coisa ruim. Quem experimenta a luz, quem experimenta a liberdade, a libertação em Cristo, quem experimenta a salvação em Cristo, a presença de Cristo, o que Cristo faz na nossa vida, nunca mais quer andar nas trevas, nunca mais. Ainda no versículo 18, o salmista começa a enxergar
Agora ele cai na real. Ele começa a ver as coisas como são verdadeiramente no reino de Deus. Ele começa a enxergar que a vida do ímpio, o ímpio aqui é o homem sem Deus, é o homem sem fé, é o incrédulo. Ele começa a ver que a vida desse ímpio que ele começou a admirar é uma vida enganosa. Ele começa a perceber que a vida do ímpio é que é uma ilusão. Sabe por quê? Porque a vida do ímpio, o fim é a destruição. A vida do ímpio, a vida do homem sem Deus é sem esperança. A vida do ímpio, a vida do homem sem Deus é escorregadia. A vida do ímpio é passageira. E o salmista começa a perceber que aquele ímpio que ele estava começando a admirar, se apaixonar, a querer ser igual a eles, ele começa a entender que ali era coisa superficial, que ali é coisa passageira, coisa terrena, que valeria a pena ele continuar no Senhor, porque no Senhor a gente garante a eternidade. No Senhor nós teremos a vida eterna. Mas ele só teve essa reflexão depois que ele entrou profundamente na presença de quem? De Deus. Na presença de Deus. Deus está falando com a gente mesmo. Deus está falando comigo e com você. Deus está falando com quem está assistindo e com quem vai assistir. Não é para outra pessoa, não. A palavra é para nós. E sabe por que ele está falando isso? Porque ele te ama. Ele te ama e te valoriza. Ele te ama e te valoriza e quer te dizer que você está no lugar certo. Qual é o lugar certo? A presença de Deus. A presença de Deus é o melhor lugar. A presença de Deus é algo extraordinário. É algo poderoso para a minha vida, para a minha família, para o ser humano. Ele começou a entender isso. Agora, a gente reconhece que ele tinha razão. Porque é isso mesmo. O homem sem Deus é um coitado. É sem esperança, sem expectativa. Quantas pessoas apostam na riqueza e se desesperam? Eu nunca esqueço da uma frase do PC Faria, quando ele estava no desespero, antes de ser assassinado, numa entrevista, ele disse que daria tudo para ter paz em Deus. Ele tinha dinheiro, teve posição social, amizades, pessoas poderosas, mas ele não tinha paz em Deus. E foi assassinado covardemente. Porque o homem sem Deus, o fim é de destruição. Quantas pessoas famosas nesse momento estão desesperadas? Quantas pessoas poderosas neste momento estão sem paz no coração? Quantas pessoas famosas, quantas pessoas ricas, quantas pessoas que apostaram no dinheiro, que apostaram nessa vida, estão se jogando da ponte? Lá em Vitória tem uma ponte famosa chamada Terceira Ponte. A estatística lá é muito triste. As pessoas se jogando da ponte quase diariamente. É porque a mídia evita de expor. Mas todo dia tem gente se suicidando. Todo dia tem gente se matando. Todo dia tem gente se autodestruindo. Por quê? Porque apostaram somente nas coisas deste mundo. Porque não responderam positivamente o Evangelho de Jesus. E o homem sem Jesus, ele vive um desespero inacreditável. E se não tiver um apoio muito grande da família, de uma igreja orando, dos familiares orando, a pessoa dá-se em cabo à própria vida. Porque a vida do ímpio é uma vida miserável. A vida do ímpio é uma vida desgraçada. Desgraçada porque é caído da graça, da salvação, da fé em Jesus. É uma vida perdida. Porque só quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Eu acho que vocês já comentaram aqui, e eu não estou falando aqui de nenhuma forma, de nenhuma maneira, uma crítica sem fundamento, porque não gosto, não gostava. Não. Quem não se emocionou com a morte da Marília Mendonça? Quem não ficou emocionado? Uma jovem, 26 anos, rica. Quando eu vi ali a primeira notícia, o avião caiu
e veio a primeira notícia que não tinha morrido ninguém, porque a primeira notícia foi essa, eu disse graças a Deus. Porque é uma pessoa simpática, gente boa. Todo mundo que convivia com aquela menina dizia, é gente boa. Rica, poderosa, inteligente. Cantava, tocava, fazia uma composição. Gosto ou não gosto das músicas dela, mas ela estava tendo muito sucesso. E aí, de repente, com 26 anos, porque a vida é passageira. E o homem sem Jesus, segundo a Bíblia, está perdido, não tem a vida eterna. Não tem a vida eterna. Eu não sei o íntimo da Marília, né? Se ela tinha Jesus ou não sei. Aqui é Deus que vai, né, dar a última palavra, ninguém sabe. Não estamos aqui para julgar ninguém. Quem julga é a palavra. O que eu estou dizendo aqui é que a vida é muito rápida. É isso que eu quero destacar. A vida é muito ligeira. Você pega um voo e, de repente, o avião cai. Conversando com meu irmão, ele disse... Ela estava totalmente entregue, dependente dos outros. O que é que ela podia fazer ali dentro daquele avião? Com a riqueza dela, com o poder dela? Nada. Porque o avião ali, quem pilota, é o piloto, copiloto. Via refletindo com a Lia. Quantas vezes na nossa vida nós estamos entregues nas mãos das pessoas? E se Deus não cuidar da gente? É porque quando você pega um Uber, você vai confiar naquele motorista. Você vai confiar que ele vai te apanhar na tua casa, no teu endereço, e vai entregar aqui na igreja. Tudo certinho. E quem é esse motorista do Uber? E pode acontecer um acidente, um incidente. E isso pode acontecer com quem não serve a Deus e com quem serve a Deus. Qual é a diferença? É que se acontecer com quem serve a Deus, nós temos a certeza da vida eterna. Essa é a diferença que nós vamos ver no último dia. Agora, é triste quando acontece com pessoas que a gente não tem a certeza. Você tem a certeza da salvação de algumas pessoas? Não temos. Não temos. É muito bom quando a gente vai assim. Bom, vocês vão entender dizer por que eu estou dizendo que é bom. É triste, não é legal, porque a morte sempre é uma tragédia, mas é interessante quando a gente vai num velório, num culto fúnebre, e que a gente tem certeza que a gente está ali sepultando um homem fiel, né? Um homem que se dedicou a Deus, à igreja, à sociedade, e você tem certeza, e todo mundo testemunha, que o nome daquela pessoa está escrito no livro da vida. Você faz um culto com tanto vigor, com tanta convicção. É muito ruim quando você vai num culto fúnebre que você não tem essa certeza. O pastor fica assim meio sem jeito, né? Procurando as palavras. Será? Ah, mas vai que ele aceitou no último minuto. Aí a gente tem que... Pode ser. Vai que a Marília Mendonça aceitou no último minuto. Pode ser. Vai que ela... Pode ser. Ninguém sabe. Agora é bom mesmo é quando a gente tem certeza. Quem está entendendo a mensagem? Amém? Quando a gente tem certeza. Então, o salmista, ele confessa no versículo 21 e 22 que ele estava com o entendimento entenebrecido. Ou seja, ele estava no escuro, nas trevas, vivendo um momento nublado, quando ele estava admirando os ímpios, quando ele estava dizendo e declarando que não valeria a pena se santificar. É um momento de ignorância dele, porque ele começou a olhar para o ímpio ao invés de olhar para Deus. Ele começou a olhar para as coisas ao invés de olhar para o Criador. Ele começou a olhar para as coisas passageiras, ao invés de olhar para as coisas eternas. Ele começou a olhar para as coisas materiais, ao invés de olhar para as coisas espirituais. É porque ele estava realmente com os seus olhos nublados, cobertos, em trevas. E às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente faz isso. Olhamos os outros, olhamos as circunstâncias, e deixamos de olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Parece um chavão, mas é verdade. Maior que a circunstância é quem? É Deus, amém? Maior que o problema é quem? É Deus. Parece um chavão, mas é verdade. Não olhe para o problema. Olhe para quem?
para Deus, que é maior do que o problema. Porque Deus é todo poderoso. Se Ele quiser, basta uma palavra. Ele muda as coisas e as circunstâncias. Se Ele quiser, basta um movimento. Ele muda o cenário. Então o salmista, ele entendeu isso. Ele entendeu isso a tempo. Ele entrou na presença de Deus a tempo. Ele fez esse monte de reflexão. Ele confessa que quase se desviou, mas ele teve tempo de entrar na presença de Deus e mudou tudo. É isso que eu quero focar essa noite. Quando a gente entra na presença de Deus verdadeiramente, inteiramente, muda tudo para a honra e para a glória dele. Então o salmista entendeu que Deus está sempre com ele, que Deus é onipotente, Deus sabe, conhece todas as suas necessidades, que Deus é onisciente, que Deus pode tudo em sua vida, Ele é onipresente e que tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando eu tenho essa certeza que tudo eu posso naquele que me fortalece, eu posso viver na abundância, eu posso viver na crise, eu posso viver sadio, eu posso viver enfermo. Tudo eu posso em Cristo. O importante é eu ter Cristo na minha vida. Independentemente das circunstâncias, eu posso, porque eu tenho aquele que é maior do que as circunstâncias. Tudo eu posso naquele que me fortalece. A explicação desse versículo é essa. Eu sei viver na necessidade, eu sei viver na prosperidade, eu sei viver quando a canela está doendo, eu sei viver também sem dor na canela, eu sei viver quando eu moro de aluguel, e eu sei viver quando Deus me dá a bênção da casa própria. Eu sei viver sem a poupança, mas eu sei viver quando o dinheiro só dá mesmo para fazer a compra diária, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém, igreja? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, quando você tem essa certeza que Deus o segura pela tua mão, que Deus é o seu guia, que Deus é o seu conselheiro, quando você tem essa certeza que Deus é o seu pastor, que Deus é o seu Senhor e que a vida eterna é através dele, isso é muito especial, que essa vida ela é passageira e que aqueles que viverem com Deus aqui viverão para sempre com Ele na eternidade. E aqueles que vivem sem Deus aqui serão destruídos eternamente. É o que a Bíblia fala. A gente fala isso com tristeza. Mas a Bíblia diz que o homem sem Jesus, o ímpio, não tem a vida eterna. Qual a sua condição nesse exato momento? Andar com Jesus ou andar sem Jesus? Ter uma vida que agrada a Deus ou ter uma vida que desagrada a Deus? No versículo 23 e 24, para concluir, Asaf declarou sua confiança na presença e na direção de Deus. Do nascimento até a morte, ele declara, nós estamos continuamente sobre o controle de Deus. E ainda que o homem morra, Jesus ressuscitará e teremos a vida eterna. Embora a nossa coragem, a força possa falhar, nós sabemos que a nossa segurança está em Deus e devemos apegar-nos a Ele. É essa a nossa fé. É essa a nossa certeza. Aconteça o que acontecer, eu estarei agarrado na promessa. Eu estarei agarrado na palavra. Eu estarei agarrado na mão de Deus. Aconteça o que acontecer. Porque é como diz Jó, ainda que ele me mate, eu o verei outra vez.